Beleza. Estão vendo os slides também, né? Sim. Beleza. Vamos começar orando enquanto a Pro não chega. Aí essa aula também é o que eu vou apresentar, daí quando ela entrar também vai ter tudo tranquilo. Mas beleza. Eterno, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos provê tudo que é necessário, Senhor Deus, para estarmos aqui hoje, para ouvirmos da Tua palavra, Senhor Deus, e para podermos conhecer mais de Ti. Pai eterno, abre nossas mentes, Senhor Deus, e nossos corações, para que nós possamos, Senhor Deus, entender mais do mundo que a gente vive, Pai, e podermos, Senhor Deus, levar, Senhor Deus, o Seu Evangelho para Ele, seja por meio de nós, seja por meio da nossa voz, Senhor Deus, aos outros. Pai eterno, faz que o Teu amor esteja em nós, assim como em Ti está a nossa esperança, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje vamos esperar um pouquinho mais a Pro, ela daqui a pouco ela já entra também. Mas enquanto isso, eu vou dando o princípio aqui da aula, então, também. Bom, a aula, então, vai ser sobre mídias sociais e sobre tudo que as mídias sociais englobam. Então, a gente resolveu pegar a parte de mídias sociais relacionadas a redes sociais, que é o nome mais comum, né? E falar um pouquinho sobre os efeitos que as mídias fazem com a gente. Então, Instagram, Facebook, TikTok e mesmo WhatsApp, esse tipo de coisa. E, bom, existem vários meios de abordar, e eu quis abordar essa aula pensando em um livro que não é tão conhecido da Bíblia. Vou dar algumas dicas dele aí, vocês veem se vocês conhecem. Mas ele é um livro que ele tem dois autores. Ele é um livro que ele tem uma visão muito pessimista da vida, mas só que ao mesmo tempo ele mostra também a vida diante de Deus. Então ele dá uma visão que são duas visões. É o homem debaixo do sol. Então, sempre que ele fala do homem debaixo do sol, ou do mundo debaixo do sol, ele está falando sobre o homem terreno, ele está falando sobre a vida presente, sobre o homem sem Deus. E ele também fala também sobre o homem que Deus vê, o homem que Deus abençoa. E quando ele fala desse tipo de pessoa, ele fala da pessoa que crê em Deus. Ele é um livro do Antigo Testamento, e ele também é um livro que é de sabedoria. Boa, Pedro Henrique, ó, já matou paulada. Eclesiastes. Eclesiastes, então, é um livro bem complicadinho. Ele é um livro meio difícil de entender, por causa que ele realmente ele mostra essa visão do homem que é sem Deus. Então, tem algumas introduções de algumas Bíblias que até falam que Eclesiastes, alguns estudiosos chamam Eclesiastes de o livro do homem sem Deus. Porque o Eclesiastes ele é muito pessimista às vezes. Mas se você parar para ler de verdade com calma, você acaba vendo que ele realmente fala pouco a pouco ele vai falando sobre essa realidade paralela entre o homem sem Deus e o homem com Deus. Então, bom, agora que eu já dei essa introdução de Eclesiastes para vocês, quem é o autor de Eclesiastes? Muito provavelmente é Salomão, e ele teve um segundo autor que ele fala no começo do livro, no meio do livro e no final do livro. Então ele apresenta Salomão, ele fala assim, olha, esse daqui é o livro do Eclesiastes, que na verdade isso quer dizer o pregador, Eclesiastes quer dizer pregador. Ele vai no meio do livro ele também falar uma outra coisa de Salomão, e no final do livro ele fala assim, esse livro foi escrito, o pregador, ele ensinou muitos provérbios, ele ensinou muitos cânticos, e é assim que a gente sabe também que a autoria é de Salomão. Então, a gente tem esses dois autores. E aí, professor, tudo bem? Chegou já. E, bom, então vamos começar um pouquinho com Eclesiastes já. Deixa eu passar os slides aqui. Então, Eclesiastes começa dizendo: Um tudo é dia, tão pessoal, desculpa o cansativo. atraso aí, tava com minha conexão. O meu Webex não tinha acordado ainda. Bom, vamos lá. Então, Eclesiastes começa: tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. Por isso, passei a odiar minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Então aqui a gente já vê essa visão do mundo debaixo do sol, que é a visão mais pessimista do Eclesiastes. E daí a gente vai começar a ver um pouquinho aqui. Beleza? Então vamos começar a falar sobre a gente dentro das redes.
vai ser o eu usuário. Então, opa. Se quiserem falar, pode falar, gente. Interromper qualquer hora também. Beleza, então é o usuário que a gente recebe das redes, em primeiro lugar. E, bom, a gente sabe que a gente recebe muitas coisas das redes. Aqui eu trouxe um número bem grande aí para vocês, que é 50 bilhões. E pode parecer, sei lá, muita coisa, mas 50 bilhões é o número de posts do Instagram. E não sei se vocês conseguem fazer essa ligação com o primeiro verso de Eclesiastes, de que a gente vê, e a gente nunca se cansa de ver. A gente tá sempre olhando, sempre procurando mais, a gente rola pelo Instagram, aparece mais coisas, a gente começa desde o começo e volta. E, bom, tem uma frase do Edward Tuffle que ele diz o seguinte, que existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, que são as drogas ilegais e software. Isso é um negócio muito interessante, porque mostra que muitas vezes a gente realmente está viciado, a gente está tipo preso nos softwares que a gente usa, ou mesmo tipo nos aplicativos, seja o Instagram, igual eu disse, TikTok, o WhatsApp. Então, por exemplo, o WhatsApp caiu, acho que na sexta-feira, né? E um monte de pessoas já migrou pro Telegram e já começou a falar pelo Telegram e o WhatsApp não caiu nem por uma hora seguida. Beleza? Eu não consigo ver o chat. Você consegue ver o chat para mim, professora? Eu estou olhando aqui, já estou Fechado. vendo. É que aparece lá no cantinho, mas eu não consigo ver inteiro. É, Mas não, eu beleza. estou com ele aberto aqui, coloquei qualquer dúvida, pode me interromper aqui, mandar por aqui, que a gente vai tentando responder aqui para não ter que parar a aula, né? Vamos dizer assim. Se for alguma coisa muito Fechado. interessante, aí a gente dá um break. Bom? Fechado. Então, bom, a gente tem esse paradigma aí, né? Que é que a gente acaba sendo realmente sempre viciado aí nas aulas. Nas aulas não, nas redes sociais. Então, bom, passar pro próximo. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre Avatar. O Avatar é aquele eu que a gente cria na internet, né? E que a gente se expõe através dele. E, bom, a primeira coisa que a gente pode comentar sobre o Avatar é o senso de pertencimento. Então, bom, quando a gente entra numa rede social, a primeira coisa que a gente faz é, sei lá, procurar nossos amigos, por exemplo, ou mesmo ver as coisas que a gente gosta e sempre estando ali, tipo, vendo a liga, ó, meus amigos colocaram tal coisa, vou colocar também uma foto também, tipo, para mostrar que eu tô fazendo. E também a gente começa a seguir outras páginas, né, de assuntos que a gente gosta, e mesmo às vezes alguns tipos de influencers também. Mas, bom, o senso de pertencimento que a gente tem, ele é muito formado sobre a comunidade que a gente vive. Então, tipo, muitas vezes vai ser com seus amigos, claro. Então você tá lá, cheio de amigos, você vai lá, entra, começa a se pertencer naquela comunidade. E, bom, o pertencimento, ele é muito bom. Só que, uma vez que a gente tem muitas pessoas na rede social, a gente começa a ver muitas chaves de felicidade diferentes. A felicidade é um conceito que a gente aprende. A gente, tendo ali amigos, a gente tá ligado à nossa realidade. Só que quando a gente tá nas redes sociais, por exemplo, a gente começa a ver diversas realidades de gente que mora perto da gente e gente que mora do outro lado do mundo. Então, muitas vezes, aqueles tipos de posts que as pessoas postam, que as pessoas não postam posts que sejam, sei lá, infelizes, tristes, etc. A gente posta mais quando a gente tá feliz. Ah, tô bem comigo mesmo, vou colocar lá, vou postar um meme, sei lá. E a gente sempre vê postagens interessantes, de alegres, de pessoas que estão fazendo várias coisas. Só que como a gente segue muita gente, e gente que não é da mesma realidade que a gente acaba vendo fotos, assim, de várias coisas que as pessoas fazem, e a gente fala assim, cara, eu tô vendo tanta foto e, cara, eu tô aqui deitado na minha cama, sem fazer nada, e, cara, será que realmente vale a pena? Será que eu tô vivendo a minha vida de verdade? Não sei, eu acho que as pessoas são mais felizes que eu. Isso é uma coisa que as redes sociais trazem bem forte, assim, bem pancada, porque realmente a gente fica se perguntando, será que tá todo mundo vivendo a vida menos eu? E, bom, isso daí começa a influenciar um pouquinho da nossa personalidade. E, bom, a nossa personalidade, a gente costuma ser várias pessoas em uma só. Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso,
mas muitas vezes a gente é uma pessoa com nossos pais, a gente é outra pessoa com nossos amigos mais próximos, a gente é outra pessoa também no ambiente que a gente não conhece muitas pessoas. Só que nas redes sociais a gente acaba criando uma personalidade totalmente diferente. A gente pode começar a criar uma personalidade do zero. E isso é uma coisa que só a internet proporciona, porque a gente começa a se exibir para várias pessoas que a gente nunca viu na vida. E, bom, muitas vezes a gente começa a criar essa personalidade para tentar ser aceito, para tentar criar esse senso de pertencimento. Mas só que muitas vezes a gente acaba refém da comunidade à nossa volta. Então a gente fica procurando likes, a gente fica atrás de vários tipos de pessoas também. E até mesmo começa a mudar um pouco nossa personalidade de muitas maneiras. Principalmente quanto que a gente é influenciado e quanto que a gente influencia os outros. E, bom, isso daí até que é um negócio bem louco, se você for para pensar, porque você pode começar a pensar que a realidade da internet é a sua própria realidade. E isso não é verdade. Vou utilizar o caso do BBB, porque o BBB tá na moda, e vocês já devem ter visto, mesmo quem não vê, porque eu também não vejo, mas eu sei, que, por exemplo, o pessoal do BBB, você pode ver que eles estão numa sociedade, eles estão lá sendo gravados todo momento, e você vê que, cara, muitos deles, eles estão vivendo na rede social, ao mesmo tempo que eles estão vivendo na vida real. Então, eles falam sobre como eles vão ser vistos lá fora, eles falam como será que tá o andamento da personalidade deles pública. E, cara, eles esqueceram um pouquinho da realidade que estão vivendo ali dentro da casa. E, bom, a personalidade, então, mostra muitas vezes o que a gente quer mostrar para o outro e como a gente vai ser aceito. Só que isso influencia também uma outra parte, que é nosso comportamento. Então, bom, pensando sobre o comportamento, a gente começa a ver aquele monte de gente sendo feliz, a gente vê aquele monte de gente, tipo, tendo sucesso, a gente vê aquele monte de gente fazendo um monte de coisa que a gente fica assim, caraca, que eu posso fazer hoje? E, bom, não sei se vocês pararam já pra pensar nisso também, mas a gente começa um pouquinho a desejar a vida dos outros pra gente. E, cara, isso é muito interessante, porque a gente começa a ver a vida dos outros e a gente começa a entender que a vida dos outros é mais interessante pra gente do que a nossa própria vida. Não sei se vocês já passaram por isso. Inveja, né? Pode falar, desculpa? Assim, inveja. Mais ou menos isso. Exato. Então, não só inveja, mas a cobiça também. Porque a gente fica com inveja do que o outro está vivendo, sobre a quantidade de likes. E, cara, isso é um problema tão grande que, se você for pensar, não é um problema só pra gente, sabe? Que a gente conhece o que é pecado. Mas imagina, o Instagram, ele barrou, né? Que as outras pessoas vejam a quantidade de likes de outras fotos. Porque, cara, é um negócio que você fica tão cobiçando, é um negócio que você fica com tanta inveja, de, pô, postei uma foto, a menina postou outra, tipo, deu 400 likes a mais, deu 100 likes a mais. E você fica naquela ânsia, tá ligado? De, meu Deus, eu preciso, cara, gostaria de ser mais aceito, eu gostaria que tal pessoa curtisse minha foto. Cuidado com os crushes. E você sempre fica ali, sabe, refém dos likes. Isso é uma situação que não acontecia antigamente, né? É uma situação totalmente moderna, dessa época. Posso falar Só da minha lembrando, aluna, Jonatas? pode. A irmã Tati, ela tem um exemplo, então bora lá. Eu dei aula para um grupo de alunos de segundo ano, e eu tentei lembrar o nome dessa aluna, mas como ela já está se formando esse ano, já não me recordo mais o nome dela. Ela, no segundo ano, uma pessoa tímida, até ia postar foto dela, mas como tem essa questão dos direitos autorais, tudo, então a gente acaba, porque depois vai para o YouTube, não é legal fazer isso. Mas ela era uma aluna tímida, muito inteligente, mas quietinha, tímida, veio de um lar cristão, e numa das aulas assim que a gente tinha de conversa, de bate-papo, tipo aula livre, está ligado na educação física, quando a professora fala, hoje é aula livre, cada um faz o que quer. Uma aula dessas, essas aulas eu utilizava para conversar bastante com os alunos, né? E essa aluna veio me falar que agora ela era youtuber. Eu falei, nossa, uma aluna do segundo ano youtuber? Agora eu sou youtuber. Eu abri um canal lá, professora no YouTube, menina de 8 anos. Vai lá, se inscreve lá, como o pessoal fala, né?
dá um like lá, ative as notificações, tudo. Aí eu comecei a conversar com ela, falei, puxa vida, que interessante tudo, né? Você no YouTube, e que tipo de postagem você faz? Aí ela falou, eu coloco lá as coisas que eu faço em casa, minha lição de casa, né? Criança, né? 8 anos, coloco lá algumas ideias para as crianças, falei, mas eu fiquei preocupada, porque é uma menina muito bonita, né? Inteligente, porém muito quieta na vida real, vamos dizer assim, e ela é muito comunicativa no YouTube. E aí eu perguntei, mas seus pais aprovaram? E ela falou, a minha mãe, ela colocou lá um filtro com relação à idade, porque eu expliquei para ela que tem muita gente que fuça nas redes sociais para fazer, depois molestar as crianças. Ela falava onde ela vivia, a escola que ela estudava, olha a loucura, né? E fiquei muito preocupada, pensei até em conversar com a mãe depois, falei para a professora, eu acredito que depois em alguma reunião ela deve ter tocado no assunto, mas a questão não é essa, a questão é, eu perguntei para ela, mas por que você está fazendo isso? E a resposta que ela me deu foi porque eu quero ser reconhecida na rua. Olha isso, né? Ela é uma pessoa muito tímida e aí ainda conversando com ela, perguntei, mas você quer ser reconhecida na rua? Tudo eu quero ser famosa, eu quero ser reconhecida na rua e eu quero ter muitos likes, né? As pessoas confundem o like com o view, né? Então nem todo mundo que vê dá like, né? Tem esse detalhe, mas é para você ver, uma geração e isso aconteceu há 6 anos atrás, né? E já esse tipo de comportamento, porque é sobre isso que a gente está falando, muitas vezes, né? E isso é para a gente refletir, né? Qual o tipo de comportamento que vocês estão tendo em relação a isso, qual o objetivo, qual o propósito. No caso dessa minha aluninha, ela queria ser reconhecida, né? Então, provavelmente com algum problema de autoestima ou uma mãe muito repressora, porque isso também acontece, né? Então, no YouTube, ela era uma pessoa, que foi o que o Jonatas falou, né? Uma pessoa extrovertida, toda alegre, fazendo poses e tudo mais. E na vida real, né? Nas 5 horas de aula que ela passava dentro de uma escola, era uma pessoa com poucos amigos, né? Muito retida, né? De fala baixo. Então, a internet, ela é democrática nesse sentido, né? As mídias sociais são democráticas, porque você pode ser, muitas vezes, você se sente livre para ser aquilo que você talvez não seja, mas que gostaria de ser. Então, a gente tem que se preocupar um pouquinho, porque nós estamos falando de um grupo de jovens cristãos, que são vocês, né? Não vou usar o termo crente, porque já é demodé, né? Então, nós somos cristãos, né? Seguimos a Cristo, que é isso o verdadeiro significado. Então, é para a gente estar refletindo e até que ponto a gente está tendo esse tipo de comportamento ou como isso tem nos influenciado, tá? Então, é um exemplo, né, para a gente pensar que isso não é de agora, isso começa lá atrás, né, bem cedo, uma criança de 8 anos, mal entrando no mundo social, né, porque a escola te apresenta para a sociedade, para o mundo social, né? Então, é algo para a gente refletir, beleza? E é interessante isso, porque quanto mais a gente cobiça, mais a gente inveja essas pessoas, ou, tipo, quer aparecer mais, a gente vai esquecendo de quem a gente é. Opa, pode falar, Nilson. É tipo como se a pessoa achasse que ter reconhecimento é como se ela fosse feliz para a vida dela. Exato. Exato. Na E a gente verdade, começa. gente, todo mundo, isso faz parte, Deus nos fez assim, né? Nós queremos ser amados, isso faz parte da nossa natureza, né? Uhum. Querer ser amado, querer ser reconhecido, porque nós somos gente, e gente é isso, né? Então a gente E quer ruim é. ser uma pessoa não sozinha, vamos dizer assim, porque também Deus nos fez para vivermos em sociedade. Então, o sermos reconhecido é uma necessidade nossa. Só que isso, existem vários canais para que você seja reconhecido. E tem gente, né, por incrível que pareça,
que através da maldade ela também é reconhecida, mas isso satisfaz a sua necessidade, né? Através das coisas ruins, tem crianças, né? Eu falo muito de crianças porque eu dei aula há muitos anos e a gente observa isso, que ela sendo boa, ser bom, na verdade, parece que é obrigação sua, né? Você tem que ser bom. E infelizmente, a gente não reconhece muitas vezes o valor da pessoa que faz as coisas honestamente, corretamente. Então, as pessoas, dependendo do tipo de personalidade que tem, vai buscar um outro caminho. E esse outro caminho é o oposto, né? Isso chama-se paradoxo, né? Então, eu sou, é igual ao que Paulo fala, né? Eu quero ser bom, mas eu não sou. Eu quero pensar coisas boas, mas eu não penso, porque essa também é a natureza caída. Por isso que a gente precisa de Jesus, né? Porque é Ele que nos mostra o caminho correto. Bom? E essa parte de comportamento é interessante porque muitas vezes a gente começa a esquecer os dons que Deus tem pra gente e os propósitos que Ele tem pra gente. E a gente começa a, por causa de popularidade, por causa de aceitação, correr atrás do que Deus tem pra outra pessoa. E, cara, muitas vezes Deus tem ministérios maiores para outras pessoas. Pensa, por exemplo, em Paulo. Paulo, ele tinha um ministério gigantesco. Só que, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que, se não fosse Barnabé, que é um personagem pequeno, sem Barnabé, Paulo não seria nada, porque foi Barnabé que foi lá buscar Paulo. Quando a gente vê, por exemplo, o ministério de Paulo, Paulo ele conseguia pregar para todo mundo, que era gentil, mas só que você vê que Paulo não tinha tanto êxito em pregar para judeus. E daí Deus ele levanta Apolo para falar com os judeus. E fala na Bíblia lá que Apolo ele pregava para qualquer judeu e qualquer judeu falava assim: putz, realmente Jesus Cristo é o Senhor. Mas Paulo não conseguia. E você vê que pequenos ministérios, muitas vezes eles alcançam pessoas que grandes ministérios não alcançam. E assim você também. Você também pode alcançar pessoas que grandes pessoas nunca alcançariam. E Deus te tem colocado no mundo para isso. Então, para a gente O nosso terminar. balanço, só para a gente encerrar essa parte, a gente sempre tem que pesar o que Deus pensa de mim, o que Deus tem para mim, né? Nessa parte a gente tem que ser individualista, né? O que Deus tem para mim, né? Então porque o relacionamento com Deus ele é individual, né? Não é coletivo, né? O meu relacionamento com Deus é que vai fazer o coletivo. Então eu tenho que saber e saber qual a vida que Deus tem para mim, né? E isso é um caminho difícil, porque às vezes Deus tem um caminho para mim que não é o caminho que a minha melhor amiga tem, né? Exato. E a gente tem que estar à disposição do Senhor para seguir o caminho que Ele tem para mim. Na Bíblia fala que cada um dará contas de si mesmo a Deus, né? Filho de Exato. peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, né? Então a Exato. gente a gente ouve muito isso os pastores falando, né? Então não é porque o meu pai, a minha mãe, ou porque eles têm um ministério, às vezes eles têm um ministério, mas não significa que esse vai ser o meu ministério. É tanto que a gente tem Exatamente. muitos filhos de missionários que seguem outros caminhos, né? Então a gente tem que pensar e buscar do Senhor por qual que é o seu propósito para a minha vida, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Segue o barco, João. E para pensar nisso também, uma vez que a gente também é individual, mas quando a gente vai virar no nosso culto, o que Jesus falou, a gente ora o Pai Nosso. Então, o Pai é nosso também. Isso envolve comunhão. Então, a comunhão, ela é uma palavra muito usada dentro da igreja, mas a gente também pode usar ela no contexto de comunidade. Então, quando a gente está na internet, a gente está inserido dentro de uma comunidade que é muito maior que a gente. E a gente acaba influenciando e sendo influenciado por ela. Só que, é igual a gente estava falando, a gente às vezes falta um pouquinho com atitude. E a gente sente medo, às vezes, diante da quantidade de pessoas que a gente tem à nossa volta. Então, por exemplo, a gente faz seletividade dos nossos posts, a gente compartilha qualquer coisa com qualquer pessoa. A gente tem os melhores amigos nos stories, a gente tem no status, a gente tem como bloquear uma pessoa, e a gente às vezes tem essa falta de atitude de se mostrar para as outras, ou mesmo de medo de rejeição. A gente acaba fugindo um pouquinho do real. E, bom, eu preciso de uma pessoa, porque aqui nesses primeiros slides, a gente ainda está mostrando o mundo debaixo do sol. Então, eu preciso de uma pessoa para ler Eclesiastes comigo. Então, alguém aí pode abrir a Bíblia aí em Eclesiastes 4, 7 ao 10?
Preciso de alguém com espírito de ousadia aí. Não vale eu, tá? É, a professora não vale. Mas que nem eu. Você, fulano de tal, abre aí pra mim. Quer que lê? Quero, por favor. É até o 10, né? Isso, do 7 ao 10. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Valeu, Isabela. Isso daí mostra muito daí que a gente falou, sabe? Porque muitas vezes a gente começa a correr atrás de nada. A gente começa a correr atrás de like, a gente começa a correr atrás de uma personalidade que a gente tem virtual e a gente esquece as pessoas que a gente tem real. A gente tá lá conversando com nossos amigos ao mesmo tempo que a gente tá olhando no celular. A gente tá, sei lá, a gente tá tentando conversar com o crush enquanto a gente tá com a nossa família do nosso lado. E a gente vai esquecendo cada vez mais o mundo real e deixando que o mundo virtual, sabe, ocupe a gente, e a gente não vê que muitas vezes o mundo virtual ele não é real. As pessoas que estão ali, muitas vezes, elas não estão ali para te ajudar, te dar uma mão quando você cai. Mas muitas vezes as pessoas que estão do seu lado, sim, estão ali para te dar essa mão. Então, bom, já que a gente falou do nosso eu dentro da internet, vamos falar agora do nosso eu como produto. Então, o que eu dou para as redes sociais? E, bom, vocês têm alguma ideia de como é que as redes sociais ganham dinheiro? Porque eu vou falar uma coisa. Não. Se eu passar para a próxima, eu já dou spoiler. Mas vocês têm uma noção de como é que as redes sociais ganham dinheiro? A audiência das pessoas? Tem um pouquinho a ver com a audiência. Mas vamos lá, vou anotar aqui. Audiência, Views, merchan. views, merchan também é uma coisa. O que você quer dizer como merchan? Merchan é tipo propaganda que as empresas pagam para aqueles influenciadores mostrar através da rede social a marca dessa empresa. Então você já matou. Isso daqui, olha, são quanto que é ganho em publicidade por ano nas redes sociais. São 250 bilhões de reais, mais ou menos. Eu peguei só algumas redes sociais e juntei assim. Mas 250 bilhões de reais é muito dinheiro. É muito, muito dinheiro. Isso daqui, com menos só com 16 bilhões, para você ter uma ideia, você podia limpar todos os rios do mundo. Isso é incrível, não é? Eu lembro que teve esse dado quando o Facebook comprou o WhatsApp, que com 16 bilhões de reais você conseguiria limpar todos os rios do mundo. E, bom, a média de usuários das cinco maiores redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat, aqui já parou um pouquinho no Snap, mas nos Estados Unidos é bem grande, o WhatsApp e a outra eu não lembro mais, mas são mais de 1 bilhão de usuários por rede social. Então, uma a cada 7 pessoas do mundo inteiro estão conectadas na internet por meio de alguma rede social. E 80 vezes é a média em que a gente checa nossos celulares por dia. Então, cara, eu tenho um próprio exemplo que eu coloquei um bloqueio no meu Instagram para eu não ficar vendo o Instagram durante o tempo que eu tava trabalhando e estudando. E, cara, é assim, eu coloquei por uns 3 meses por aí e eu chequei o meu Instagram mais de 455 vezes. E, cara, é muita coisa. E, assim, é aquelas paradas, sabe? Que você fala assim, tá demorando aqui um pouquinho, vou dar uma olhada no Instagram. E daí eu clicava, daí eu lembrava que tava bloqueado, né? Porque eu bloqueei. Mas ele mostra a quantidade de vezes que eu cliquei, né, no total. E, cara, 450 vezes até hoje é muita coisa, se for pensar. Porque eu sabia que tava bloqueado e eu entro no Instagram só pra, tipo, vou ver alguma coisa no Instagram. Daí eu vou lá, clico e deixo tá bloqueado. Mas, cara, 455 vezes é muita coisa. É muita coisa. Você imagina que é um ano e meio de cliques, né? Porque 365 dias, mais um pouquinho aí, um ano e meio de cliques em quantos meses? Uns 2 ou 3, uns 2,5. Então, é realmente muita coisa.
Eu É muita coisa. estou falando dessa questão da publicidade. Por que que as redes sociais utilizam, por que que as empresas, né, utilizam as redes sociais como publicidade? Alguém sabe me dizer? Ah, aqui é um lugar que, como ele mostrou aí, muita gente acessa. Então, a informação sobre um produto chega mais rápido ali. Mas não tem a ver com a questão da quantidade de pessoas, tem a ver com o valor que se paga. Sabe quanto paga para colocar uma publicidade na sua página? É nada. 1 minuto de televisão no Caldeirão do Hulk é 185 mil reais. 1 minuto. Né? A TV aberta, ou essas TV a cabo, ou essas televisões, as grandes redes, né, de televisão, 1 minuto é absurdo, absurdo. Tem alguns programas que a minha irmã trabalhava como coordenadora de uma empresa, coordenadora de artes de uma empresa, e essa empresa ela fazia um programa de televisão. Para pagar um programa por que ela fazia numa semana, ela tinha que trabalhar às vezes 4, 5 vezes para arrecadar o valor à empresa, estou falando dela, estou falando da empresa, para pagar aqueles 5 minutinhos que a empresa mostrava o seu produto. Então, a rede social, por ela ser globalizada, né, uma propaganda que você bota no Instagram, não aparece só aqui, aparece em vários lugares. Né? E é a todo minuto. Né? O YouTube, no começo, não tinha tanta propaganda. Hoje, você assiste 1 minuto de atividade ali, e Nossa. depois você já tem 2, 3. O TikTok eu não aguento mais, o iFood eu não aguento mais, o iFood, meu sobrinho trabalha no iFood, é Pezinho faz absurdamente. assim, pezinho É, pro alto. por quê? Porque e vai jogando aquele jingle, né? E que vai penetrando aquilo, né, no comportamento das pessoas e o que eles vão vender o produto depois, né? Então a propaganda ela tem toda uma, uma forma de atingir o seu comportamento. E isso, E são gente, é muito propagandas bem relacionado. direcionadas, acho que o Jonatas vai falar isso, não é qualquer propaganda. Exato. Isso E vale conforme aquilo que você preenche no seu perfil, quem é você, elas são totalmente direcionadas. Fala aí, Jonatas. exato. E para você ter uma ideia, existe uma estratégia. Existem propagandas que são de produtos, e existem propagandas que são ideológicas. A gente vai falar isso daqui um pouquinho mais para 2 slides para frente, mas eu gostaria de vocês saberem as estratégias das redes sociais. Então, eu não sei se vocês já viram essa moça, a Brittany Kaiser. Ela é a ex-diretora de desenvolvimento da Cambridge Analytica. Não sei se vocês veem muitos jornais ou se vocês já viram quem é a Cambridge Analytica, mas a Cambridge Analytica ela era uma empresa que fazia análise de redes sociais para fazer propaganda. E assim, ela se envolveu num escândalo mundial mesmo, mundial de verdade, por causa que eles usaram as redes sociais para influenciar as eleições do Trump, e isso daí foi comprovado, e também eles influenciaram o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. E, bom, eles começaram a investigar e eles realmente viram que a Cambridge Analytica, eles faziam alguns questionários no Facebook e as pessoas aceitavam sem ler os termos e condições. Então, cuidado com os termos e condições. Mas quando você fazia um questionário da Cambridge Analytica, você passava todos os seus dados para eles, e além disso, eles viam se você estava indeciso ou não em relação ao presidente ou qualquer coisa do tipo. E a partir disso, quem deu mais dinheiro para eles, eles faziam uma campanha para essas pessoas, só para as pessoas que estavam em dúvida. Então a Brittany Kaiser disse o seguinte: o que essa estratégia, sobretudo, está destinada a fazer é identificar pessoas que ainda estão considerando muitas opções e educá-las em alguma das opções que são disponíveis. Se elas estiverem na dúvida, poderão ser convencidas a escolher. Então aqui a gente começa a ver um lado meio obscuro aí da internet, né? Que você, às vezes, você não pensa que você fazendo um questionário no Facebook, sei lá, você tá dando tantos dados, sabe, para pessoas te influenciarem. E elas vão diretamente influenciar você. Se você tiver no perfil ali, olha, de estar considerando, de estar na dúvida, muitas vezes notícias vão ser direcionadas a você
de forma a você escolher o que está acontecendo, escolher um lado. É bem sinistro esse negócio. Eles têm uns documentários da Netflix. Eu coloquei no final dos slides, caso vocês queiram ver esses documentários. Vale a pena ver com seus pais também, por causa que é um negócio que afeta todo mundo. Não é só a gente, mas é uma síndrome da geração. E, bom, então vamos falar um pouquinho sobre influencers e influenciados. Bom, a primeira coisa que a gente pode falar sobre influencers e influenciados são nossos dados. Muitas vezes a gente entra em redes sociais ou a gente faz alguns quizzes, questionários e nem se pergunta para onde é que tem os nossos dados. E nossos dados, eles são muito mais importantes do que a gente pensa. Hoje, no mundo de hoje, os dados valem mais que petróleo. E isso uma coisa que já virou até um bordão, um clichê da nossa era, que dados são é o novo petróleo. Eu trabalho com dados também. Então eu sei um pouquinho disso. Mas é você vê, através dos dados, quanto que as pessoas ganham, quanto que as pessoas gastam, como as pessoas gastam, quanto tempo as pessoas passam na internet, o que elas têm mais probabilidade de escolher entre, sei lá, uma roupa ou um boneco. Sei lá, entre um livro ou um jogo de videogame. E a gente é, tipo, bombardeado de anúncio, mas são anúncios, tá ligado? Que tem muito a ver com o que você faz. Então, você sabe, eu sei, todo mundo sabe, que se você começar a falar sobre um assunto no WhatsApp, você falar sobre um assunto na sala de aula, esse produto que você estiver falando vai aparecer na sua timeline uma hora ou outra. Se você ficar falando, sei lá, tamanco na frente do seu, na frente do seu celular, você falar roupão e etc., uma hora ou outra, ele vai começar a mandar anúncio de roupão para você, de tamanco, de jogo de videogame. Você fala assim, quero comprar, sei lá, De tênis? um tênis, mas um tênis X, sei lá, um tênis da Nike. Vai começar a aparecer tênis da Nike para você, com certeza. Isso mostra quanto que a gente se dá um pouco para as redes e quanto as redes consomem da gente. E, bom, a próxima coisa que a gente pode falar, então, é o do eu produto, que a gente ainda está falando mais sobre os influencers. E, bom, o eu produto é que muitas vezes as pessoas estão na redes e elas são produto da rede. Então, muitas vezes você vê um influencer ali e, tipo, ele realmente tá mostrando o dia a dia dele, ele tá mostrando ali o que que ele comprou, o que que ele recebeu. E igual o João tava falando, né, que as publicidades, e também o Nilson falou também, eu acho, de como é que a gente posta muita coisa e as pessoas veem, a gente acaba vendo que, tipo, essas pessoas, ao mesmo tempo que elas vendem, elas estão se vendendo. Elas vendem o rosto delas para propaganda. E elas vendem também o rosto delas, as opiniões delas para as pessoas. E, cara, se você pensar bem, você já começou a seguir um youtuber ou um influencer, sei lá, em alguma outra rede social, você já viu que às vezes eles têm umas mudanças de comportamento? Tipo, ele era de um jeito, aí de um ano pra cá ele mudou, ele ficou de outro. Eu não sei se vocês já viram isso, mas muitas vezes é porque ele sabe que ele é um produto e que ele precisa mudar para atender certas pessoas. Eu tenho um caso de uma amiga que não é tão próxima à minha, mas ela tem 1 milhão de likes de seguidores no TikTok. E assim, ok, beleza. Ela faz bastante conteúdo e ela tem duas de pessoas. E mais ou menos, acho que foi em outubro ou setembro, ela foi na igreja e ela teve um encontro com Jesus. E assim, ela teve um encontro com Jesus, e, cara, eu achei muito legal, porque, tipo, ela é uma pessoa que tem um alcance gigantesco, tá ligado? Mas passou um dia, passou dois, ela chegou em casa, né, claro, e, cara, ela começou a pensar sobre o encontro que ela teve com Jesus, e ela, não sei se vocês lembram daquela parábola de Jesus, que existe o semeador, né, que é Deus, e ele joga a semente do evangelho, né, e uma semente cai na terra boa, outro cai na terra com pedra, outro cai no meio dos espinhos, e outros passarinhos vão lá e comem. E eu não lembro. Vocês lembram dessa parábola? Fala aí alguém. Sim. Boa. Bom, o que aconteceu? Passou uns 2 dias, essa pessoa, ela chegou, ela não sou, igual eu falei, ela foi na igreja, mas só que, tipo, eu não sou tão próximo dela. Ela é mais próxima de uma amiga minha.
E assim, ela falou assim, olha, eu tive esse encontro com Jesus, mas eu não sei se eu consigo levar isso pra frente. E daí a minha amiga falou assim, nossa, mas por quê, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Aí ela falou assim, cara, é porque eu tenho muita pessoa que me segue e eu não posso mudar do nada. Eu não posso, tipo, deixar de fazer algumas enquetes que eu faço, de falar algumas coisas que eu falo. Então, tipo, as redes sociais dela são meio tensas. E a gente vê também muita foto sei lá, né, sexualizada e outras coisas do tipo e falando palavrão, tipo, algumas enquetes que ela faz são bem pesadas. E ela falou assim, cara, eu não posso deixar tudo isso pra trás nesse momento, eu não posso, tipo, parar tudo isso pra seguir Jesus, porque eu tenho uma comunidade, eu ganho dinheiro com essas coisas e não dá pra fazer isso. Então a gente vê que, ao mesmo tempo que as redes sociais, tipo, dão um senso de pertencimento e fazem várias outras coisas, muitas vezes a gente acaba como refém das redes sociais e dos likes, igual a gente tinha falado. Então essa menina, infelizmente, ela, tipo, eu estou orando ainda, mas cara, ela ainda não voltou, tipo, pra igreja e resolveu, tipo, realmente mudar de vida, sabe? É a história E do jovem que se encontrou com Jesus, né? acabei de pensar nisso. Então, ele chega para Jesus e fala: O que que eu preciso fazer para te seguir? Aí Jesus pergunta: Você já fez isso? Já? Você já fez aquilo? Já? Você fez aquilo outro? Já? Tá, então agora você vende tudo que tem e vem e me segue. E ele ficou com o coração triste, deu as costas e voltou no seu caminho. Essa é a história do encontro do jovem rico com Jesus, né? Porque, e aí Jesus ainda fala, né? É mais fácil um camelo passar, né, no buraco da agulha, porque era um ditado popular árabe, né? Tinha o seu significado lá, e Jesus usa esse exemplo. E você vê, isso aconteceu há quantos anos? Né? 2000 e mais, quase 2100 anos, né? Atrás, e não é diferente dos dias de hoje. Né? A cultura, né? Depois a gente vai ter uma aula só sobre isso. A cultura ela muda na sociedade, mas o ser humano é o mesmo desde o Éden, né? Natureza caída, né? Egoísta, né? Refém de si mesmo, refém do mundo, né? E refém de Satanás muitas vezes. Então isso vai acontecer. Né? Isso não, lá essa história, né, do rico, do jovem rico, a gente pode dizer é uma similaridade aí com o que acontece com essa garota e com tantas outras, né, com tantos outros. É difícil você prender o jovem hoje na igreja. Né? Não sei se a maioria de vocês nasceu em lar cristão. Tem alguém aí que se converteu no meio do caminho ou se converteu assim, né? Não nasceu no lar cristão, mas hoje está na igreja. Levanta a mãozinha. Eu não nasci no lar cristão. Quem está Ah, falando? não? É o Nilson. Nilson. Nilson, você não nasceu no lar cristão. Olha só, que bênção que você está com a gente. Que Né? legal, Nilson. Porque, Legal assim, mesmo. a gente vê a maioria dos que a gente tem, que a gente conhece os pais e tudo, né? São pessoas que nasceram num lar cristão. Mas que bom nisso, que você está aí firme, forte, caminhando com a gente, né? E a gente está aqui para te dar todo o suporte necessário para você continuar essa caminhada, porque ela não é Real. fácil. Qualquer coisa, estão sempre aí também. Que Bom, joia. a gente falou então agora dos influencers e agora eu vou falar dos influenciados, que somos nós. Assunto polêmico, polêmico, polêmico. Opa, travou? Fake news. Bom, fake news. Fake news ela é um tema que é bem polêmico, principalmente agora na quarentena. Porque a gente ficou cheio de notícias falsas, de falsas verdades sobre a vacina em primeiro lugar, mas é sobre outras coisas que a gente também vê toda hora por aí. As fake news, elas são feitas de duas maneiras. Ou elas são feitas de maneiras ignorante, muitas vezes as pessoas, tipo, não leem a notícia por inteiro, leem só o título, e, tipo, saem espalhando como se fosse uma realidade. Outra coisa que acontece também é a fake news por maldade mesmo, que são aquelas pessoas que, tipo, divulgam notícias que são falsas para ganhar seguidores, para ganhar adeptos à sua causa, e isso acontece muito em ambientes de polarização. Então, o que é a polarização? Polarização são quando existem dois grupos
e um discute com o outro debate com o outro, entre dois ou mais grupos. E a gente vê isso muito em política, a gente vê isso na questão da vacina, a gente tem várias outras questões que envolvem isso. E o ruim é, a polarização, a rede social, ela ajuda na polarização. Porque é o seguinte, quanto mais você segue de um conteúdo, então, sei lá, você segue páginas terraplanistas, e você vai começando a receber mais conteúdo de terra plana. Ah, é terra plana, terra plana, terra plana, terra plana. E quanto menos você vai receber notícias de outros lugares. É igualzinho a questão do tênis. Se você fala que você quer um tênis da Nike, que você gosta da Nike, que não sei o que é da Nike, você vai receber um monte de coisa da Nike. Você nunca vai receber coisa, sei lá, da Adidas. E a mesma coisa acontece com as notícias dentro do Facebook, etc. Porque as notícias vão ser direcionadas para aquilo que você segue. Então, se você é contra a vacina, você vai ser notificado toda vez de notícias contra a vacina. Se você é terraplanista, você vai receber notícias sobre terraplanismo. E não sejam terraplanistas. E nem contra a vacina. Depois eu quero ter um particular com você a respeito desse assunto. Pode deixar. Aí, beleza, então, a gente a gente recebe sempre notícias assim de uma coisa contra a outra batendo direto. E isso leva muitas vezes a gente a acreditar em diversas realidades e a gente começa a relativizar o que é verdade e o que não é. Sendo que a verdade, ela é sempre seguida de fatos. Igual a gente tinha dito também na outra aula, a nossa fé é uma fé com fatos. A gente tem fatos também históricos, arqueológicos sobre a fé cristã. Mas a última Falando coisa de que a gente fake news, antes da gente mudar do teminha aí, quem na escola, né, a maioria de vocês, tirando a turminha que já está na universidade, mas acho que já deve ter passado também por essa situação, se não passou, viu alguém passando com notícias falsas nos grupos pessoais nossos, né? E isso em escola de ensino fundamental 2, né, ou ensino médio, isso acontece muito. Eu vi muita briga entre os jovens por conta de fake news, e assim por bobeira, porque fake news é uma fofoca mais rebuscada, vamos dizer assim, né? É uma mentira criada, né? É uma mentira criada. E ela, como o Jonatas falou, ela tem dois objetivos, né? Uma é a banalização da maldade, né? Esse é um tema que filósofos estão estudando hoje, a questão da banalização da maldade, porque você faz pelo prazer de fazer, né? E também a questão de você desacreditar um grupo, uma pessoa ou alguém. E isso acontece muito no ambiente escolar, né? Vocês, talvez a maioria aí esteja dentro do ambiente escolar. Tem alguém que pode dar um exemplo que viu, ou que aconteceu, ou que passou, inclusive, dentro do ambiente escolar com uma fake. Hoje a gente tem esse nome fake news, né? Mas são as inverdades, né? São criadas as inverdades, né? Com base em fatos, mas a modificação da verdade, né? São coisas que têm esses dois objetivos: desacreditar a pessoa ou fazer para ofender mesmo, né? É um bullying disfarçado. Alguém tem aí algum exemplo de escola que já viu, ou ouviu, ou presenciou, inclusive, que trouxe discórdia? Eu tenho. Fala aí, então, para nós. Então, quando teve aquela coisa da escola de Suzano que foi invadida e tudo mais, rolou umas mensagens da minha escola que falando que eles iam atacar uma tal de Padre Anchieta, que é a rua da minha escola. E aí Nossa, foi um desespero total, todo mundo ficou Prima, desesperado, aluno chorando, foi polícia na escola, não tipo, foi um brinca. desespero. Eu até fui embora mais cedo, porque os pais ficaram sabendo e vários pais começaram a ir buscar os filhos na escola. E aí, depois dessa situação, descobriram que tinha sido um aluno de dentro da escola que espalhou essas coisas. nossa. E foi um desespero esse dia. E eu Olha lembro até isso. hoje. É uma fake Caraca, news, né? nossa, Fake caraca, isso daí news foi. é uma notícia falseada, né? Isso que quer dizer a palavra fake news, né? É uma notícia falseada, né? E isso Na- acontece muito, gente, em ambiente escolar. Nossa, briga de menino por causa de menina? Quem que já não viu, né? E faz parte do nosso cotidiano. Eu espero, nem vou perguntar, mas eu espero que dentro do ambiente da igreja, tá aí o João, que é líder da garotada aí, né?
já deve ter apagado muito foguinho, né, João? De coisas, né, de notícias falsas, né, de inverdades, não vou nem falar mentira, mas eu vou falar de inverdades, que acontecem no nosso meio, na família, né? Então, isso, por incrível que pareça, né, faz parte, né, do pacote chamado pós-modernidade. Porque isso, qual que é o objetivo disso? É polarizar, né? É fazer com que você desacreditar as pessoas, né? Então a gente olha que ambiente a gente tem vivido, né? Nesses dias, né? Já não há bastante tempo, não é de agora, né? Então a gente tem que estar antenado para estar observando essas coisas e como a Beatriz contou, já pensou isso? O rebook causa, né? E depois a gente vai descobrir que foi uma notícia de alguém, mas até aí, né, o estrago já estava feito. Vou terminar esse slide com o último tema de redes sociais, que é bem pesado. Mas antes, eu vou ler um textinho para vocês de Romanos 3, que eu acho que casa bem. Esse texto de Romanos 3 acho que é um dos meus textos favoritos da Bíblia inteira, mesmo que o texto não seja tão suave. Mas é Romanos 3, eu vou ler mesmo. Romanos 3, a partir do 9. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo. Vamos lá. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio. Ninguém busca Deus. Todos se desviaram. Todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. E, bom, isso daqui mostra a nossa realidade como pessoas do mundo e da Terra. Enquanto a gente não for glorificado com Cristo, enquanto Cristo não voltar e levar a gente está propenso a cair no pecado, mesmo que a gente esteja buscando a santificação. E aqui, Paulo ele fala bem claro, nós devemos concluir que nós, judeus, que no caso ele era judeu antes de se tornar, né, seguidor de Cristo, e naquela época ainda existia essa junção. Mas ali você vê assim, que será que a gente é melhor que os outros? E a gente tem que perceber que não, que todo mundo da Terra inteira é depravado. Ou seja, a gente não está no padrão de Deus. E principalmente as pessoas do mundo, com certeza elas não estão também, porque a Bíblia mostra que Deus coloca as boas ações para a gente cumprir elas. Uma vez que a gente é salvo, a gente começa a sair dessa depravação e ser santificado até o dia de Cristo. Por que eu tô falando isso? Por causa de uma coisinha que a gente se esquece muito que a gente é depravado, que é o cancelamento. Então aí a gente conhece aí várias histórias de cancelamento. O mais famoso que tem agora foi da Carol Conká, né? Então todo mundo sabe disso. Você não precisa ver BBB também, novamente. Mas que a gente viu muito que a Carol Conká, ela tinha atitudes, ela tinha palavras, ela tinha várias coisas que caracterizam uma pessoa do mundo, que mostrou ao vivo o que é uma pessoa canceladora e o que ela mostra de si mesma. Então, a gente viu ali que ela tem... não sei se vocês viram todas as notícias, eu tive que correr atrás para saber, mas ela tentou, ela, tipo, oprimiu um cara lá, um tal de Lucas, e não só oprimiu esse cara, como ela começou a rebaixar ele como pessoa, falando um monte de coisa dele, falando mal, dizendo que ele se aproveitava dos outros e várias outras coisas. Então, ela tava cancelando o Lucas dentro da casa, ao mesmo tempo que ela falava que não, que ela era totalmente boazinha, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E a gente que tá de fora vendo, a gente viu que era totalmente mentira, que ela é uma pessoa totalmente manipuladora e etc. E vamos lá. O cancelamento. O parar de seguir a Carol Conká. Beleza, isso é uma opção sua.
Só que a gente não pode expandir demais esse cancelamento e cancelar pessoas por causa de palavras que ela fala ou de outras coisas, porque, tipo, a gente é pecador. A gente vive numa cultura, sabe, de pessoas que uma hora ou outra caem, ou vão cair, ou já caíram, e a gente sabe que a gente também não é perfeito. A gente muitas vezes tem as mesmas atitudes. O Eclesiastes, inclusive, vai falar que a gente não pode ficar ouvindo demais as pessoas falarem de nós, porque muitas vezes a gente já falou delas também. Isso daí está em Eclesiastes 7. Então a gente vê que o cancelamento ele é uma cultura que, cara, muitas vezes ela é sem razão. E que muitas vezes a pessoa faz por ignorância mesmo. Então, só para terminar esse slide, vocês acreditam que o pregador, o nosso Eclesiastes, já falou sobre isso? Então, alguém aí abre para mim Eclesiastes 5, 15 ao 20. Vamos lá, pessoal, quem vai ler? Posso ler? Pode. Pode, claro. Eclesiastes 5,15. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que para o homem o melhor e o mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Amém. Então, aqui novamente a gente viu Eclesiastes falando do mundo, então, debaixo do sol, e a gente vê também Eclesiastes falando do cara que Deus abençoa. E aqui a gente vê a mesma coisa. A gente vê que muitas vezes a gente corre atrás do nada, o influencer, o influenciador, a gente corre atrás do nada, a gente trabalha demais para nada, e a gente acaba não aproveitando aquilo que Deus dá pra gente, é aquilo que Deus quer que a gente aproveite, que é o trabalho das nossas mãos, que é a gente, sei lá, passar um tempo com a nossa família, que é o que Deus deu pra gente no momento, sabe? Deus ele dá os momentos pra gente viver. E é importante que a gente viva esses momentos. A gente sabe que Cristo já salvou a gente. Então, se Cristo já salvou a gente, cara, utilize essa salvação para viver a vida, sabe? Uma vida diante de Deus. Vou passar um vídeo aqui para vocês. A gente já tá terminando a aula. A gente tá no horário. E a gente já tá terminando já. Mas vou passar um vídeo para vocês. Não sei se vocês já assistiram Black Mirror, mas ela é uma série, tipo, distópica, que mostra muita coisa sobre tecnologia, como a tecnologia poderia influenciar a gente. E tem um episódio, que é o primeiro da terceira temporada, que ele mostra toda essa realidade de uma cultura de likes. Então, as pessoas são avaliadas no aplicativo e você pode excluir ou aumentar uma pessoa. No caso aqui, ela mostra uma pessoa que tem pontualidade 3. E vou mandar o vídeo aí para vocês.
Terminou já o vídeo. Mas aqui a gente vê muito bem isso de uma... Não, vamos lá, vai. O que vocês acham que vocês viram nesse vídeo aí, conforme tudo que a gente falou até agora? Alguém? As pessoas... Alô? Tem alguém Acho que aí? Acho que era o Pedro que ia falar. pessoas se preocupando muito em serem avaliadas de vez de viverem suas vidas. Exato. E você vê também o seguinte, que ela tava ali, ela avaliou o cara bem, né? O cara tava fazendo uma boa ação. E, tipo, o cara falou assim, não, a gente não tá avaliando esse cara bem. E daí ela falou assim, ah, coitado, né? E daí ela falou assim, não, a gente não tá do lado dele. E daí ela aceitou. Ela falou assim, ah, é, óbvio. E depois, sabe, depois que ela ajudou o cara, as outras pessoas julgaram ela por ter ajudado, sabe? Então as pessoas foram lá e diminuíram a nota dela porque ela ajudou um cara que precisava de ajuda, sabe? Então cara, muitas vezes a gente vive uma sociedade que faz isso, onde a gente vai ser julgado por ajudar quem precisa. E muitas vezes as pessoas precisam da gente e muitas vezes essas pessoas elas não são tão bem queridas, seja na nossa sala de aula, seja no nosso trabalho, e são pessoas que precisam da gente. Então, é um chamado aí também para o nosso evangelismo. Mas bom, vamos terminar a aula então. E a gente pode falar então do nosso eu real. Então a gente falou até agora das redes sociais do ponto de vista debaixo do sol, do mundo. Então, o que as redes sociais não conseguem separar? Então, opa, voltei. Vamos falar então um versículo, não lembro se vocês lembram do de Eclesiastes do começo, mas João ele vai bem no ponto. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o bem, o que faz agrada a Deus, vive para sempre. Então, bom, cheguei em Babel. E o que Babel tem a ver com tudo isso daí que a gente leu até agora? Bom, se vocês já leram Reis inteiro, ou algum outro livro como Crônicas inteiro, vocês devem saber que Salomão se desviou no final da vida. Então a gente fala assim da sabedoria de Salomão. Só que Salomão, ele também foi, além dele ser um influencer, a Bíblia fala que reis da terra inteira vinham até Salomão para ouvir da sabedoria. Salomão também foi um influenciado. Então, se você ler Reis, vai dizer que Salomão, ele tinha tantas mulheres, tipo, muitas mesmo, que ele se desviou para Milhares. agradar as mulheres que ele tinha. E se você for ver, mesmo que Deus tivesse falado 2 vezes com Salomão, Salomão, ele é o primeiro rei de Israel a colocar outros deuses falsos, né, ali no meio de Israel. Então, ele constrói poste para Será, ele faz ídolo, faz culto para Baal, e isso tudo para alegrar as pessoas que viviam ao redor dele, as mulheres dele. Mas a gente tem uma outra personagem da Bíblia que seguiu os conselhos de Salomão Velho. Salomão Velho é o Eclesiastes. E essa pessoa que seguiu os conselhos de Salomão foi Daniel. Então, não sei se vocês lembram da história de Daniel, mas Daniel ele começa indo para Babilônia. E a Babilônia, na época, ela era uma cidade tipo... Uma cidade não, um país, que ele era totalmente rico. Rico, poderoso, ele era totalmente influente, e ele era totalmente mau. Eles viviam numa cultura que era extremamente perversa. Então, tipo, não só que eles adoravam outros deuses, mas quando eles levam cativo o rei de Israel, eles furam o olho do rei de Israel. Antes eles fazem um monte de maldade que você pode ler lá, se você tiver curiosidade. Eles fazem um monte de maldade com o rei de Israel, depois eles furam o olho dele e, tipo, leva geral cativo. A Bíblia tem um salmo que diz assim que todo mundo que chegava na Babilônia chorava, chorava, chorava. E as pessoas da Babilônia diziam assim, vocês não vão cantar para o seu Deus? Daí eles falavam, eles respondiam, como é que a gente pode cantar numa terra estranha? E daí, mesmo assim, eles invocam a Deus, né, naquele lugar.
Mas você vê que a Babilônia era um lugar totalmente terrível. E muitas vezes a gente vive hoje numa nova Babel. A gente vive numa sociedade que está corrompida, que ela é sempre cheia de pecado, ela está sempre cheia, tentando te influenciar para o mal, seja com amizades, seja com outras pessoas, seja com as redes sociais, seja de diversas maneiras. Mas Deus, ele colocou a gente para ser luz do mundo. E Daniel, ele era a luz do mundo. Porque mesmo naquele monte de coisa que estava acontecendo, Daniel, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou na Babilônia foi: vamos fazer um jejum? Vamos se santificar? Vamos orar para Deus? E ele não fez isso sozinho, mas ele fez com outros 3 jovens. Eu só lembro do nome dos jovens nos nomes que eles tinham na Babilônia, que era Sadraque, Mesaque e o famoso Abednego. E a gente sabe que esses 3 jovens, eles não só resistiram às tentações, mas eles se manteram em comunhão. E eles estavam ali totalmente ligados no corpo de Cristo. No corpo, mesmo que naquela época fosse antes de Cristo, eles estavam ligados no corpo de Cristo por meio da aliança que Deus tinha com Israel. E eles estavam ali em contato direto, os 3, toda hora, conversando, falando, descontando uma coisa no outro. Putz, tô passando por tal dificuldade, outra pessoa também. E a gente vê que eles não só resistiram para Nabucodonosor, quando ele fala para adorar os deuses deles, e eles não adoram, mas eles falam assim: olha, mesmo que Deus não me livre da sua fornalha, Nabucodonosor, mesmo assim eu vou seguir meu Deus, ele me livrando ou não, porque eu sei quem Deus é e eu sei que eu sou servo dele. Muitas vezes a gente precisa tomar essa atitude, tá ligado? De, cara, mesmo que seguir a Deus nesse momento não seja melhor, que tipo, perante o mundo não seja melhor, na eternidade, na vida real, sempre vai ser. Porque Deus, ele tem um plano muito melhor pra gente. Muito melhor do que o plano que os outros têm, muito melhor do que o plano que a gente mesmo faz. Deus, ele tem um plano que é maior do que a gente. Isso tem muito a ver com dons e propósitos. Que quanto mais você ora, quanto mais você estuda, quanto mais você lê a Bíblia, Deus vai te mostrar os dons e propósitos que ele tem para sua vida. E ele também mostrou para Daniel e os 3 jovens. Então eles viram que eles tinham muita sabedoria. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre a sabedoria dessas 4 pessoas, Daniel e os 3, lembrem-se, comunhão com as pessoas da igreja, principalmente, é muito importante. A gente tem um livro na Bíblia que é Hebreus, e Hebreus, ele fala 3 vezes sobre apostasia. E apostasia é o pecado de você deixar a fé. E das 3 vezes que Hebreus fala sobre deixar a fé, ele fala das 3 vezes sobre comunhão. Então, Hebreus 10, 25, alguém pode ler para mim? Quem pode ler? Eu tô ouvindo uma página aí. É a minha. Ah. Hebreus Ninguém 10, lê? 25, pessoal. Só uma Vai lá, pessoa, João Vitor. rapidinho. Eu posso ler. Beleza. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem o que o dia está chegando. Pode ler o próximo também, João? Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Isso daí quer dizer o seguinte, que muitas vezes a gente vai cair. A gente vai cair. E a gente vai cair mesmo, sabe? Porque a gente vive numa luta constante. A gente está buscando essa santificação. Só que muitas vezes as pessoas da igreja, elas vão ser muito importantes para, tipo, dar um tapa na gente. Ó, cara, presta atenção, olha o que você está vivendo. O mesmo, cara, eu tô passando pela mesma luta, vamos se ajudar? Então lembra lá de Eclesiastes no começo? É melhor ser 2 do que 1. Porque se um cai, o outro levanta. E Deus, ele quer muito que a gente viva em comunhão. Como a gente já tinha dito também lá no começo, quando a gente faz oração, o Pai é nosso. A gente não era um Pai meu que está no céu, a gente era o Pai nosso que está no céu. Porque Deus, ele é Pai de uma comunidade, ele é Pai do corpo inteiro de Cristo. E isso é muito legal, porque a gente tem que viver essa comunidade, isso deu a comunidade pra gente,
Então, tipo, quanto mais a gente se enturma na igreja, quanto mais a gente se enturma no Wake, quanto mais a gente se enturma em qualquer outro lugar com pessoas da igreja, mais a gente conhece da nossa própria realidade, o que a gente tá vivendo. Então, cara, se você também não estiver conseguindo, tá ligado? Se, sei lá, entrar em um grupo ou algo do tipo, cara, chama aí. Vamos achar alguém pra você, vamos sair depois do culto, vamos fazer um rolê. É claro, essa época de pandemia tá complicated, mas quando passar isso, cara, tenta ao máximo, mesmo entre as pessoas do culto, da EBD aqui, se vocês quiserem, façam um grupo só de vocês, pra vocês tiverem comentar, ou mesmo comentem no nosso, cara. Vocês podem mandar qualquer coisa lá que tamo junto. Mas prezem a comunhão, porque a comunhão, ela evita que a gente se desvie, que a gente caia e que a gente não consiga voltar para Cristo. É Mas, melhor serem dois, como nós lemos, né? Melhor serem exato, dois. Se um cair, o outro ajuda a levantar. E os três amigos de Daniel é Ananias, Azarias e Misael. Misael São os três nomes dos amigos. O Sadraque, Mesaque e Abednego. era o nome deles da Babilônia. Sim, eram os nomes. O... Então, bom, falando sobre dons e propostas, Deus ele deu dons e propostas para o pessoal de Daniel também. Então a gente vê que a sabedoria de Daniel, ela era requisitada por todo mundo. Quando teve lá, quando Nabucodonosor, que era o rei, teve um sonho, ele chamou várias pessoas lá da época que desvendavam sonhos e ninguém descobriu. Então Daniel falou assim, não, peraí, eu vou orar sobre isso, me dá 3 dias, eu vou orar e eu vou descobrir o que é. E Deus realmente revelou para Daniel o que era. E Daniel, ele começou a falar da sabedoria dele para todo mundo, mano. Todo mundo começou a procurar Daniel por causa da sabedoria que via nele. E a gente vê que não era só ali, mas que Daniel, ele ficou tão conhecido que em outro livro da Bíblia, que é Ezequiel, Ezequiel ele viveu no mesmo tempo que Daniel, e Ezequiel fala assim, olha, ele tá falando para um outro rei lá, e daí a visão de Deus fala assim, você é tão sábio quanto Daniel? Então, tipo, pensa que ele falou de Daniel, cara, para outra pessoa, e outra pessoa da Bíblia falou de Daniel. Porque, cara, Daniel era tão esperto, tão inteligente, que outras pessoas conheciam ele. E Daniel, ele não era só inteligente por si, mas Daniel, ele estudava a Bíblia. Então, quando você vai lendo Daniel, você vai ver que tem uma parte que ele fala assim, olha, eu estava lendo o livro do profeta Jeremias e eu vi que tal coisa ia acontecer. Então, tipo, Daniel começa a orar sobre aquela visão de Jeremias, não sei o que lá, e acontece com Daniel. E o anjo chega e fala assim: olha, Daniel, eu tô com você desde o momento que você orou pela primeira vez. Deus me enviou para proteger você desde aquele momento. E a gente vê com isso que Daniel também era um cara evangelista. Por que que Daniel era um cara evangelista? Porque Daniel, ele não teve medo, tá ligado? De falar com Nabucodonosor: olha, você tá errado. Ou mesmo ele chegou e falava: olha, eu oro mesmo a Deus, eu sigo mesmo a Deus. Os 3 jovens, olha, a gente serve a Deus independente se Deus salvar a gente nessa vida ou não. A gente vai para perto de Deus de qualquer jeito. E a gente vê que Daniel, ele mostrava do evangelho, ele se expunha para falar que Deus era Deus e não deixava outras verdades ocorrerem no reino, mas ele mostrava que a verdadeira realidade era de Deus. Então, eu queria fechar a aula com um versículo de Daniel, que diz que, ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Então, gente, vocês aí que estão salvos com Cristo, vocês que estão cada vez mais próximos de Deus, 1 João vai dizer que Deus encheu a gente de todo dom espiritual. Isso é para a gente moldar a gente mesmo, a nossa cultura, a nossa volta. Então, cara, não tenha medo de se expor, não tenha medo de ter atitude diante das redes e tenha essa sabedoria. Busque sabedoria em Deus para que Deus ele te mostre como viver a vida diante de Deus e não uma vida debaixo do sol. Não uma vida em que as coisas são fúteis, que as coisas vão passar e que a gente chega no final do dia, depois de rolar o feed do Instagram e fala assim, putz, a vida é um saco, porque eu não tô me divertindo de tal jeito, etc. Cara, vive o momento. Você pode ter uma rede social. Cara, tem uma rede social. Uma rede social é bom. Te ajuda a ter esse senso de pertencimento. Te ajuda, tipo, a estar diante dos seus amigos, de encontrar outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, coloque a sua rede social diante de Deus. E, cara, sabe,
use com cautela, use com, sabe, tenha um discernimento de que você tem uma vida real também, que você tem pessoas à sua volta que vão te ajudar também, e esteja ali, sabe? Seja na rede social uma pessoa verdadeira. Seja você mesmo e não tenha medo de mudar por causa da rede social. Então, evangelize também na rede social. Se você puder, sempre esteja compartilhando versículos ou mesmo coisas do tipo, para que você alcance mais pessoas. Então, para isso também é importante leitura diária da Bíblia também, mas acho que vocês já pegaram já o todo. Então, é isso, pessoal. Thanks. Vocês têm alguma coisa a comentar por aí? Não. Eu tinha dado uma atividade para vocês na semana passada, de 4 perguntas, eu não recebi nenhuma resposta. Vocês chegaram a ver, turminha? Era o último slide que eu passei e joguei no grupo. Eu não Não era, encontrei. claro que não era obrigado a entregar, mas seria legal vocês fazerem para refletir. Alguém fez? Então, eu ia fazer, mas quando eu fui procurar para achar, eu não sabia onde você tinha enviado para fazer, entendeu? Tá no grupo, viu, Luan? Então, mas tá em que parte do grupo? Eu mandei para vocês os slides da aula. A gente sempre vai fazer isso, mandar os slides da Ah, aula para vocês. Então, se você puder entrar lá no computador, no não, WhatsApp, não, na não. Eu, web, eu, eu vi os slides. Tá nas então, é últimas o folhas. slide que tem as perguntinhas. Eu acho que o penúltimo slide, antes do slide da Mafalda, lá da tirinha da Mafalda. Ah, não, sim, Tem tá. 4 perguntinhas, não é obrigado, né? A gente não está aqui como. Ninguém vai dar nota, né? Pela Não, eu atividade, ia, nem eu ia nada. Ninguém vai fazer, botar. eu ia Mas é fazer um. legal estar fazendo, né? Eu postei também agora no bate-papo uma pergunta, são reflexões para a gente estar fazendo e a gente poder estar discutindo, né? Então a gente quer a participação de vocês, né? A gente não está aqui só para passar informações, né? A gente quer ouvir principalmente vocês, né? Então, quando a gente pedir para participar aí, estejam à vontade, né? Para participar e a gente está junto, né? Estamos aprendendo junto. A gente aprende enquanto estuda, a gente aprende enquanto passa para vocês, a gente aprende quando está sozinho. Então, só para fechar essa nossa aula que falava sobre as redes sociais, as mídias sociais, elas estão aí, elas não vão sair, elas vão permanecer, elas vão se modificar, elas vão ter novas tecnologias, mas a gente tem que ter, como o Jonatas falou, a questão da sabedoria, né? Provérbios fala: se quem quer sabedoria, peça a Deus, né? Deus dá. Né? O livro de Provérbios refere a sabedoria como sendo, inclusive, uma pessoa, porque você quer ter ela perto de você, então peça a Deus. Né? Não busque sabedoria no Google. Né? Tem uma pesquisa feita por um instituto que os donos do Google, né, ou a rede, né, é um pool, né, de pessoas, não sabe o que faz com o meu dado, os meus dados e os dados de vocês, porque são informações do mundo inteiro. Né, o que você gosta, a cor que você gosta, o tipo de literatura que você gosta, o tênis que você curte, né? Eu curto Nike, então eu recebo da Centauri tudo quanto página, né? Eu sou torço para o Lakers, então quando tem jogo do Lakers eu fico sabendo o resultado e eu nem pedi. E uma coisa interessante, como é que eles ficam sabendo? Vocês já pensaram isso? Então, na hora lá de você fazer o seu perfil, tem formas de acessar a sua câmera do celular. Não fica dando ok para tudo que abre na tela sem ler, porque você pode estar abrindo a sua vida, né? Mais do que você abre para Deus, inclusive. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Esse era o foco hoje da nossa aula, da gente refletir um pouquinho sobre como a gente pode ser influenciado pelas redes sociais, mas também como a gente pode influenciar. Né? Porque quando a gente fala de tecnologia são as inovações que vêm, e eu acredito nisso, que Deus coloca a capacidade no ser humano para que ele crie isso. Né?
a gente achar que tecnologia é do diabo, assim como um dia falaram que a bola de futebol é do diabo, né? E isso não é sensato, né? A gente tem que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, a gente tem que ter, sim, a gente está nesse mundo e a gente vê a cultura de Daniel, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a arqueologia dos sumérios e babilônicos, né? Eles tinham tecnologia de ponta, eles tinham relógio de sol, gente. Olha que isso, ó. Hoje a gente tem relógio de a bateria, mas eles já tinham uma forma de pensar contemporânea para o tempo deles, assim como os egípcios, né? As grandes civilizações, e elas influenciaram o mundo, né? A última grande geração que influenciou o mundo foram os romanos, né? Depois dos romanos, a pedra, né, que o Jonatas colocou lá na estátua de Nabucodonosor, que quebra os pés, essa pedra é Cristo, e nós somos essa nova geração, né? Nós, aqueles que em Cristo são essa nova geração, essa nova civilização, se a gente pode dizer assim. Porque hoje a gente tem, conforme o próprio livro de Romanos nos diz, a gente pode influenciar, né, as pessoas a seguirem a Jesus, a conhecerem a verdade absoluta, que essa é a verdade, né? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que dessa forma a gente pode, então, estar utilizando, inclusive, as redes sociais para alcançar pessoas, porque é para isso que Cristo nos chamou, tá bom? Bom, Deus abençoe gente, vocês. só para terminar aqui as referências da aula, a gente tem aqui, olha, várias referências É legais. isso aí. E as que eu vi, olha, os que você pode ver lá na Netflix são esses dois documentários. Se vocês quiserem ver com seus pais também, eu acho que eles vão gostar também. Sério, de verdade, é muito bom. Principalmente, assim, esse daqui eu achei mais legal, mas é porque eu trabalho com dados. Esse daqui é mais legal porque ele mostra o cotidiano da gente. E então é isso. E é isso. Bom, obrigado por assistirem Deus aí. abençoe. Só para terminar, vamos orar pelo resto das outras turmas aí. A gente ainda tá em tempo, tá, gente? Tem um minuto aí. Pai eterno. Não, sabia? Vou pedir para uma pessoa orar. Vamos ver, uma pessoa aí que falou durante a aula aí, eu anotei. Mas hum, nosso amigo Pedro Henrique. Dessa vez é seu Pedro Henrique. Você tá aí ainda, Pedro? Ah, eu tô. Então bora lá. Consegue aí orar para nós, para encerrar, agradecendo e pedindo a Deus para nos fazer praticar o que nós aprendemos, né? Vai lá, querido. Senhor, muito obrigado por nos ter dado essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa aula, Senhor. Muito obrigado por tudo que nós aprendemos hoje com o Jonatas, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que nós conseguirmos colocarmos em prática tudo isso que nós aprendemos hoje, Senhor. Nos guarde, nos cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem a gente vai estar falando. Não, não deixem de participar sobre a geração escolhida na pós-modernidade. Então a gente vai ver como é que a gente pode ser os influencers, né? Na pós-modernidade, tá bom? Deixar de ser influenciados para ser influenciadores, beleza? Deus abençoe vocês, fiquem na paz.